Olá, tudo bem? Marcelo Cury aqui, professor de raciocínio lógico matemático para o concurso Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos aqui para começar um novo ciclo, um novo item do edital. Vamos aqui preparar para marcar o X no lugar certo, não é isso? Nesse novo ciclo, a gente vai falar sobre estruturas e diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões, lógica sentencial proposicional, tautologias, contradições e contingências, proposições simples e compostas, tabelas verdade, equivalência, implicações lógicas, leis de Morgan e silogismos. Aqui está todo o conteúdo de raciocínio lógico que a gente precisa saber. A gente vai ver, não necessariamente nessa ordem, porque existe uma ordem natural para a gente ver as coisas, tá bom? Primeira coisa, vamos falar o que é uma lógica sentencial, também conhecida como lógica proposicional. Por que tem esse nome? Proposicional porque vem de proposição, não é preposição, hein? É proposição, ok? A proposição é a sentença fechada que tem um valor lógico, com apenas uma informação. Essa é a proposição, ok? Sentença fechada, o que é isso? É informação completa, autônoma, não precisa de complementação. Você já falou tudo. Valor lógico vai ser V, se a proposição for verdadeira, ou então vai ser F, se for falsa. Uma proposição só pode ter um valor lógico. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Jamais uma proposição pode ter os dois valores, né? Ou é verdadeira ou é falsa. Beleza? Vamos então dar alguns exemplos de proposição. Olha só, Maria tem um carneirinho. A mensagem foi dada, tá aí, tá prontinho, né? Uma sentença que tem o sujeito, tem o verbo, tem o predicado, tá tudo direitinho, sem precisar de nenhuma informação adicional. O rei da Inglaterra tem 94 anos de idade. Se faz calor, então chove. Todo mineiro gosta de queijo. Ou então a gente pode ter uma sentença matemática: x pertence a n, tal que x ao quadrado é maior ou igual a x. Aqui vale a pena eu citar o seguinte: essa parte x pertence a n é só para dizer que x, que é a variável, é um número natural. Ok? Então tem que explicar primeiro quem é o x. Depois vem a proposição. A proposição é essa aqui, ó. X ao quadrado é maior ou igual a x. Então essa primeira parte aqui não é a proposição, é só identificando quem é o x. E se não identificar, a sentença fica aberta, então não pode, tá bom? Tem que ter x pertence a R, x é carneirinho, x é estrela, x é número inteiro, x é qualquer coisa, tem que explicar quem é o x primeiro. Depois vem com a proposição que tem x. X ao quadrado é maior ou igual a x. E aqui, ó, 3 mais 4 vezes 5 menos 8 é igual a 10. Então tá aí, uma equação também é uma proposição. Repare que cada uma das proposições ou é verdadeira ou é falsa. Você vai investigar a vida da Maria. Se ela tiver um carneirinho, é verdadeiro. Se não tiver um carneirinho, é falsa. O rei da Inglaterra tem 94 anos de idade. Você vai pegar lá a idade do rei da Inglaterra. Se tem 94, beleza. Se não tem, então falso. Se faz calor, então chove. Também pode ser verdadeiro ou então pode ser falso. Todo mineiro gosta de queijo. Se tiver um que não gosta, é falso, né? Mas se todos os mineiros gostarem de queijo, é verdadeiro. Aqui, ó, número natural é 0, 1, 2, 3. Você vai testando. 0 ao quadrado é maior ou igual a 0? É, porque 0 ao quadrado é 0. Não é maior, mas é igual. 1 ao quadrado é maior ou igual a 1? É, porque 1 não é maior, mas é igual a 1. 2 ao quadrado é 4. É maior ou igual a 2? Sim, não é igual, mas é maior. 3 ao quadrado é 9. 9 é maior que 3? É. Então você está vendo que todo número inteiro natural, que é aquele número positivo, que eu colocar no lugar do x aqui e aqui, ó, está funcionando. Então essa proposição aqui é verdadeira. Se eu colocar outros, não pode ser que não seja, né? Por exemplo, se eu colocar uma fração, 1/2,
Um meio ao quadrado é 1/4, então já não é maior, é menor. Tá vendo? Então tem que tomar cuidado. Por isso é importante identificar quem é o x. E aqui, ó, você faz a conta. 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. Menos 8, 15. Não é 10. Então essa proposição aqui é falsa. Feita as contas, deu falso. Então tem hora que você tem que analisar se ela é verdadeira ou é falsa. Ok? Ela ser verdadeira ou ser falsa é tão importante quanto. Não tem esse problema de uma ser mais importante que a outra. Beleza? Vamos continuar então. Agora, o que não são proposições. Frases exclamativas. Macete. Toda vez que você vê no final da frase um ponto de exclamação, não é proposição. Porque a proposição não tem emoção, não tem exclamação, não tem interrogação, tá? Então, se eu falar que lindo dia, que matéria fácil, isso não é proposição. Tem ponto de exclamação. Frases interrogativas, perguntas, não são proposições. As proposições sempre são frases afirmativas, então não pode ter nem ponto de exclamação, nem ponto de interrogação. Beleza? Frases imperativas são ordens, ou você obedece ou não obedece, mas não é proposição. Feche a porta, fique em casa, ok? Então essas frases não são proposições. Frases optativas, quando você manifesta um desejo, espero que dê tudo certo, bons estudos, não é proposição. Então a proposição, ela não pode ter ponto de exclamação, nem ponto de interrogação, não pode ser ordem, que é o imperativo, não pode ser um desejo, boa noite, não pode, ok? Paradoxo também não pode. Olha um exemplo clássico de paradoxo. Tudo escrito entre aspas é mentira. Você reparou que essa frase está escrita entre aspas? Pois é. Então ela teria que ser mentira. Mas peraí, o que ela disse? Que tudo que está escrito entre aspas é mentira. Então, se isso fosse verdade, tudo que estaria escrito entre aspas seria mentira. Mas o que está escrito? Que tudo que está escrito entre aspas é mentira. Então teria que ser falso. Uai, é complicado? É, por isso é paradoxo. O paradoxo a gente não consegue identificar se ele é verdadeiro ou é falso. O paradoxo, na verdade, ele é uma coisa assim, você não tem que nem é verdadeiro nem é falso, não é proposição, e o macete aqui é, toda vez que a frase se auto-intitular mentirosa, é um paradoxo. Olha só outro exemplo, tudo que afirma é mentira, tá vendo? Tudo que eu afirmo é mentira, estou me auto-intitulando mentiroso. É um paradoxo. Por quê? Se eu falo que é mentira e você acreditar, ó, então você está considerando que é verdade. Mas está escrito que é mentira. Qual é a verdade? Que é mentira. Tá vendo como é confuso? Porque é paradoxo. E finalmente, sentenças abertas. Aquelas sentenças que não são autossuficientes. Se eu falar Débora teatro, Débora foi ao teatro, Débora gosta de teatro, Débora estuda teatro, Débora faz o que com teatro? Não sei, faltou o verbo. Isso é uma frase nominal, né? Sem verbo, não tem como. O mundo do raciocínio lógico, mesma coisa. O que tem o mundo do raciocínio lógico? Parece o título de uma redação, mas não é uma proposição. Não tem um verbo, não está falando no raciocínio lógico o quê? Tem que explicar, né? Também são sentenças abertas, as que usam pronome pessoal. Por exemplo, ela, ele, não pode. Aquela, aquele, não pode. Ele, ela, aquele, aquela, isso não é proposição. Tem que ser, pelo menos, colocar assim, Maria, Ana, não precisa sobrenome não, mas você coloca um nome já funciona. João, José, beleza? As que não identificam a variável, tipo 2x menos x é menor que x. Peraí, quem que é o x? Não sei. X pertence a N? Não sei. X pertence a R? Não sei, não foi falado. Se não identificar quem é o x, não é proposição, tá aberto. E aquelas que não fecham a equação, ou seja, não tem um sinal de igualdade, ou de maior, de menor, tem que ter alguma coisa. Se eu falar 2 mais 3 vezes 4, isso é verdade ou é falso? Não sei, tinha que estar escrito, é igual a 10, é maior que 5, é menor que 2. Você entendeu? Tinha que ter um sinal aí para fechar a equação ou a inequação, tá? Então tá aberto. Proposições simples só traz uma informação. Exemplo,
Algum elefante sabe voar. Uma informação só. Algum pode? Pode. Algum pode. É um quantificador sem problema, tá? Jorge é brasileiro. Beleza. Sônia gosta de tomar chá. Beleza. Aqui, ó, X pertence a N, é só uma informação, né? Quem que é o X? A proposição é essa aqui, única. X ao quadrado é maior ou igual a X. E aqui, ó, 2 mais 4 vezes 3 menos 5 é igual a 10. É uma equação só, é uma proposição simples. Então, a proposição simples é aquela que tem uma informação só. Que é o contrário da proposição composta, que está duas ou mais informações. Beleza? Então, as informações, quando elas vêm em dupla, em trio, a gente tem que ligar elas. Como que a gente liga as informações? A gente liga as informações fazendo o quê? A gente vai colocar conectivos. E, ou, se então, se somente se. São chamados conectivos lógicos. Olha uns exemplos só para ficar claro. Chove, faz frio e não está ventando. Paris é a capital da Espanha ou chove? Ou x pertence a n, tal que 2x é menor que x, ou Ana é alta. Se laranja é fruta cítrica, então o número 2 é par. Todo elefante sabe voar se e somente se chove. Então tudo isso que está em vermelho são conectivos, ligando duas informações. Podia ser 3 informações, 4, mas aqui os exemplos estão com 2 informações. Conectivo lógico, tá bom. Conectivo lógico é, já falamos, o i, o ou, só que agora nós vamos estudar separadamente, tá? Vamos estudar separado? Por exemplo, a conjunção. O que é conjunção? É o e. Toda vez que eu falar isso e aquilo, é o e. Esse e aí tem esse símbolo que parece um V de cabeça para baixo. Esse símbolo aqui, ó, é o e. Quando eu falo P e Q, você está ligando duas informações. O P e o Q são o que a gente chama de variáveis lógicas, ou seja, o P está representando uma proposição simples, o Q está representando outra proposição simples e o E está ligando as duas, tá bom? Olha aqui, por exemplo, aqui, 2 mais 4 é igual a 6 e 3 vezes 2 é igual a 6. Isso é uma proposição, podia ser o P, essa é outra proposição que pode ser o Q, tá vendo? Então, e o E está aqui, ligando aqui no meio. Tá joia? Ela é verdadeira por quê? Você vai guardar o quê? Guardar, quando eu falo guardar, é decorar mesmo, tá? Guardar no coração, decoração, ok? Decorar. Muito bem, você vai guardar no coração o quê? Que quando tem o E, só vai ser verdade se tudo for verdade. O E é o conectivo mais exigente de todos. Só vai ter o E se verdadeiro, se tudo for verdade. Como assim? O que eu estou falando? Deixa eu te explicar uma situação. Quando é que uma proposição é verdadeira? Bom, no caso do E, só é verdade se tudo for verdade. Você guarda assim. E só é verdade se tudo for verdade. Então, 2 mais 4 é 6? É. 3 vezes 2 é 6? É também. Então, como é e tudo é verdade, então ela é verdadeira. Se uma das informações for falsa, ou se as duas forem falsas, é falso. 24 dividido por 3 é 8? É. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Aqui está falando que é 20. Então, isso aqui é o quê? Falso. Quando tem E, só é verdade se for tudo verdade. É tudo verdade? Não. Uma delas é falsa. Então, essa proposição como um todo fica falsa. Aí eu tenho que saber se tem. Então, você tem que decorar para ajudar aí mais para frente. Como assim? Quando você vai estudar matemática, você não tem que decorar a tabuada? Pois é. Quando você decora a tabuada, é exatamente para você saber fazer o quê? Resolver as contas depois, né? Então, aqui a tabuada do raciocínio lógico é isso. A conjunção e só é verdadeira se tudo for verdade. Anote aí. E só é verdade se tudo for verdade. Agora, se eu for pegar uma disjunção, a disjunção é o ou.
O símbolo é esse aqui, ó, ou. Tá vendo? Ou. O cujo símbolo é esse Vzinho, só será falso se tudo for falso. Ele é o contrário do E. O E só é verdade se tudo é verdade. O ou só é falso se tudo é falso. Como assim? 21 vezes 2 é 23? Não, isso aqui é falso. 30 mais 4 é 34? Isso aqui é verdadeiro. É tudo falso? Não. Se uma ou outra é verdadeira, então ela é o quê? Verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, também é verdadeira. Beleza? Então, ou só é falso se tudo for falso. 51 dividido por 3 é 27? Não, é 17. Então, isso aqui é falso. 16 vezes 4 é 32? Não, é 64. Aqui também é falso. No ou, só é falso se tudo é falso. Tudo é falso, é falso. Ah, eu tenho que saber isso? Tem. Infelizmente tem que decorar essa parte. O e só é verdade se tudo for verdade. E o ou, que é aqui a disjunção, só vai ser falso se tudo for falso. Aí tem que... Vai anotando aí. E só é verdade se tudo é verdadeiro. Ou só é falso se tudo é falso. Tá vendo? Você pega uma, vê outra. É tudo falso? É falso. Se uma delas for verdadeira, salva. Se as duas forem verdadeiras, também é verdade. Agora, condicional. Condicional é quando você tem o conectivo se então. Não existe se sem então, né? Se por acaso tiver assim, não tiver o se, tiver assim, 4 vezes 3 igual a 8, então, não existe se sem então, nem então sem se. Então, esse se está subentendido. Vamos supor que não existe o então. Se 12 dividido por 3 igual a 4, 4 vezes 2, então o então está subentendido. Basta ter o se ou então para saber que é se então. Beleza? Então tá bom. Agora vamos lá. Nós sabemos o que? E então é esse símbolo aqui que é uma setinha unidirecional, da esquerda para a direita. Beleza? Aqui você vai guardar um macete. Por quê? Porque isso aqui só vai ser falsa se a primeira for V e se a segunda for F. Decora assim por enquanto. Se a primeira for V e a segunda for F, vai ser falso. Qualquer outra situação, VV, FV, FF, vai ser verdadeiro. Juro para vocês. Então a gente guardar o seguinte macete: Vera Fischer é falsa. Tadinha da Vera Fischer. Não é que ela é falsa, é para guardar as iniciais, beleza? Olha só, VF. Se for VF, é falsa. Tá? Vera Fischer é falso, só para decorar quando é que o se então é falso. O se então é falso nesse caso, se o primeiro for V, se o segundo for F. Então, se for Vera Vera, Fischer Fischer ou Fischer Vera, é verdadeiro. Mas se for Vera Fischer, VF, vai ser falso. Então, faz aqui comigo. 4 vezes 3, 12. Isso aqui é falso. 3 vezes 5 é 15. Isso aqui também é falso. Tem Vera Fischer aqui? Não, tá FF. Não tem Vera Fischer, então ela é verdadeira. Só vai ser falsa quando for Vera Fischer. Aqui, ó. 12 por 3 é 4. V. 4 vezes 2 é 8. F. Opa, deu Vera Fischer. Ó. Vera Fischer é falsa. Então tem que guardar esse macete. Toda vez que aparecer o se então, se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, aí vai ser falso. Qualquer outra situação, até FF é verdadeiro. Beleza? Decora então. Se então, a Vera Fischer é falso, VF é falso. Qualquer outra situação é verdadeira. Disjunção exclusiva. É o mesmo símbolo do ou com uma barrinha por baixo. Por quê? Porque o ou. Por que tem um ou e depois tem dois ou? Pois é. Quando tem um ou só é falso quando tudo for falso. Quando tem dois ou, exclui a possibilidade dos dois serem verdadeiros. Você tem que escolher. Ou é um ou é outro que é verdadeiro. Ou é um ou é outro que é falso. Se não, dá ruim. Aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Verdade.
12 dividido por 4 é 3 e não 6. Então, isso aqui é falso. Você viu que são diferentes? VF, então é verdadeira. Ou um ou outro que é verdadeiro, os dois não. Ou um ou outro que é falso, os dois não. Tem que escolher, ou um ou outro. Tá bom? Eles sempre são diferentes. VF ou FV, aí é verdadeiro. Vamos ver a de baixo. 12 vezes 2, 24. Verdade. 16 dividido por 4, 4. Verdade também. Ou um ou outro é verdade? Não, os dois são verdadeiros, por isso é falso. Você viu que você tem que decorar, se for disjunção exclusiva, ou. Só vai ser verdade se eles forem diferentes. Se forem iguais, mesmo verdade com verdade, vai ser falsa. Muita gente acha, a lógica não tem lógica não, por causa disso. Duas coisas verdadeiras dá falsa? É, duas coisas verdadeiras deu falsa. É isso mesmo. E finalmente, última, juro que é a última, bicondicional, que é quando você usa o conectivo se e somente se. Não é se então, hein? É se e somente se que está no meio. Só vai, esse símbolo aqui, a seta para os dois lados, tá vendo? Pode ir e voltar. Se e somente se só vai ser verdade se eles tiverem o mesmo valor lógico. Se é verdadeiro, o outro também tem que ser verdadeiro. Se é falso, o outro também. 3 é maior que 4? Falso, porque 3 não é maior que 4. 5 é menor que 2? Falso também. Mas peraí, se somente se é verdade, se eles tiverem o mesmo valor lógico. F com F é verdadeiro. Olha que legal. Então, o se somente se só é verdade se eles forem iguais. Tá bom? VV ou FF. Então, olha só. VV ou FF. E no caso, ó, 9 é menor que 8. Falso. 5 é maior que 3. Verdade. Essa é falsa. Porque o se somente se é o contrário do ou. Só é verdade se forem iguais. Tá? O ou só é verdade se eles forem diferentes. VF ou FV. Já o se somente se só é verdade se forem iguais. VV ou FF. Tem que decorar isso? Tem. Repassa a aula quantas vezes você precisar, mas tem que decorar. Tá? O I só é verdade quando tudo é verdade. O ou só é falso se tudo é falso. Se então VF é falso, Vera Fischer é falsa. Se e somente se só é verdade se eles forem iguais, VV ou FF. Ou só é verdade se eles forem diferentes, VF ou FV. Eu, na minha idade, consigo guardar, você que é novinho, hein? Consegue com certeza, tá? É um desafiozinho, mas vamos decorar isso. Negação das proposições simples. Isso é considerado também um conectivo, a negação. A negação é simplesmente você inverter o valor lógico. Fazer uma coisa verdadeira virar falsa ou uma coisa falsa virar verdadeira. Beleza? Isso que é negação. Então, a negação é fazer uma coisa falsa virar verdadeira ou verdadeira virar falsa. O símbolo da negação é esse tio ou então essa cantoneira. Ó, não é por falar não, mas 99% das provas coloca esse tio aqui. Beleza? De vez em quando aparece essa cantoneira. É só formas diferentes de escrever a mesma coisa. Exemplos. P. Qual que é a proposição P? P, como eu já falei, a letra é uma variável lógica, que ela só representa uma proposição. Qual que é a representação? Rodrigo é professor de português. E a negação do P, tá vendo o tio aí? Podia ser a cantoneira também, mas como eu disse, 99% coloca o tio. A negação do P é fazer isso virar mentira, ou fazer a mentira virar verdade. Bom, se Rodrigo é professor, é verdade? Rodrigo não é professor de português, vira mentira. E vice-versa. Só isso. A juro, juro, é só isso. E se já tiver não, igual aqui na Q, Cássia não é secretária. Então, o que é a negação? Cássia é secretária. Então, se já tiver o não, tira o não. Então, se eu falar assim, Ana é alta, como é que nega? Ana não é alta. José não é professor. Como é que nega? José é professor. Tá vendo? Então, se tiver não, tira. Se não tiver o não, coloca. Simples assim, ok?
Agora olha aqui a proposição R, x pertence a n. Essa parte aqui só está explicando quem é o x. Você não nega isso aqui não, pelo amor de Deus. Não nega isso aqui não. Você vai negar isso aqui, ó. 2x é menor que x. Uai, como é que é a negação então? Você mantém o x pertence a n. Significa o quê? Que você vai manter o mesmo x aí, né? Que x pertence a n. Tem que identificar. E nega aqui, ó. Vai negar o menor. O que é o contrário de menor? Maior ou igual. O quê? Então, se uma coisa é menor, não é nem maior nem igual. Se uma coisa é menor ou igual, não é maior. Se uma coisa é maior, ou é menor ou é igual. E se uma coisa é maior ou igual, não é não é menor. Só isso. Então, se um tiver menor ou igual, coloca o outro maior. Só menor, maior igual. Aqui no caso, né, estava só menor. Como é só menor, então você coloca maior igual. Tá vendo? É só inverter o sinal. Beleza? Agora, para terminar, a gente vai falar da negação das proposições compostas. Pois é, essa aula aqui, pausa, vai tomando assim, nota das coisas, vai tomando uma aguinha, e aí a gente vai começar aqui a segunda parte da aula. Negação das proposições compostas também é fórmula. Como assim? Isso aqui está no edital, são as leis de Morgan. A primeira lei de Morgan é assim: quando você tem i, você nega tudo e troca o i pelo ou. É confuso? Não, não é. Só no primeiro momento, mas depois você vai acostumando com a ideia, tá? Depois que passa o choque, você vai acostumando. Olha o exemplo, proposição P. Carol vai ao cinema e José não é casado. Como é que nega? Nega a primeira, Carol vai ao cinema, vira Carol não vai ao cinema. Nega a segunda, José não é casado, vira José é casado. Tá vendo? Um não tem não, coloca. Outro tem não, tira. E o I vai virar ou. Faz assim, decora isso que é questão grátis na prova. Toda vez que tiver I, você nega tudo e troca o I pelo ou. Agora, e se for a disjunção ou, que é a segunda lei de Morgan? Essas são as duas leis de Morgan, tá lá no edital, tá? Segunda lei de Morgan diz o seguinte: quando eu tiver ou, faço o contrário. Nega tudo e troca o ou pelo i. Vai e volta, né? É tranquilo, vai e volta, ó. Se tiver i, nega tudo e troca o i pelo ou. E se tiver ou, nega tudo e troca pelo i. Beleza? Contagem é capital ou 5 é ímpar. Nega tudo, contagem não é capital, 5 não é ímpar. E o ou vai virar o quê? I. Mais fácil que isso, só mastigando água, né? Muito bem. Então, como é que nega quando tem i? Nega tudo e troca o i pelo ou. Como é que nega quando tem ou? É só voltar. Nega tudo e troca o ou pelo i. Tá facinho, né? Porque um ajuda o outro, tá bom? O i nega tudo, troca pelo ou. O ou nega tudo e troca pelo i. O se então, que é condicional, é que tem um macete, porque ele é sempre complicado, né? O se então, lá na hora da gente avaliar se é verdadeiro ou falso, a gente viu Vera Fischer é falso, ou seja, VF é falso. Aqui, você para negar o se então, você não nega não, você chama o mané para negar para você. Por que mané? Porque má de mantém-se a primeira e né de nega-se a segunda. Mantém-se a primeira e nega-se a segunda. Como assim? Olha aqui o que eu tenho de exemplo aqui. Se Mafagafo é Guilherdo, então Rosmeda é truta.
Então, mantém o primeiro. Qual que é o primeiro? Mafagafo é Guilherme. Não tem centão mais não, tá? Essa é uma dica também que fica aqui. Toda vez que eu estiver negando, o conectivo muda. O I vira ou, o ou vira I. Aqui no centão vai virar I. Mantém a primeira, Mafagafo é Guilherme. Você viu que eu mantive essa primeira aqui, ó? Mafagafo é Guilherme? Pois bem, eu tenho que manter a primeira. Mafagafo é Guilherme. Mantive a primeira, ó. Mafagafo é Guilherme. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou negar a segunda. O que é a segunda? Rosmedo é truta. Então, Rosmedo não é truta. Como é que é? Rosmedo é truta. E aqui, Rosmedo não é truta. Tem gente que parou aí no Mafagafo e no Rosmedo. Não importa o que é Mafagafo e Rosmedo. Nem sei o que é isso. Não interessa. Só fazer o que tem que ser feito. Como assim? Mantém a primeira. Né? Como é que mantém a primeira? Segura do jeito que tá. E nega a segunda. Beleza? Então, ó, Mafagafo é Guilherme, mantém. Mafagafo é Guilherme. E nega a segunda. Rosmedo é truta. Rosmedo não é truta. E você viu que virou I aqui no meio? O cientão deixa de ser cientão e passa a I na negação. Então, se você vai negar um cientão, você fala assim, Mafagafo é Guilherme e Rosmedo não é truta. Vamos supor que está assim, se o aluno estudar, então ele vai passar. Como é que nega? O aluno vai estudar e não vai passar. Se chover, então vai fazer frio. Como é que nega? Chove e não faz frio. Você está entendendo? Você mantém o que tiver escrito depois do se e nega o que tiver escrito depois do então. Simples assim. Tem que decorar. Relaxa e decora. Depois você vai começar a entender por quê. Tá bom? É igual a falar outro idioma, né? Você vai decorando assim a pronúncia das palavras, depois você entende como é que escreve, etc e tal. Vamos agora falar da disjunção exclusiva, que é o ou. Como é que nega o ou, disjunção exclusiva? Olha que legal, você vai trocar o ou por si e somente si. E não vai negar nada, vai manter tudo. O que é? Presta atenção, ou 2 é par, ou 3 é ímpar. Então você vai simplesmente escrever 2 é par, tá aqui, 3 é ímpar, tá aqui, e trocar o ou por si, somente si. Juro para você que é só isso. Então, quando eu tiver ou, na hora de negar, de fazer virar falso ou fazer virar verdadeiro, dependendo do que é inicialmente, você vai fazer o quê? Mantém tudo. E só troca o ou por si, somente si. Então, ou chove ou faz frio. Como é que nega? Chove se somente se faz frio. Beleza? Ou Ana é alta ou João é pedreiro. Como é que nega? Ana é alta se somente se João é pedreiro. Então você mantém tudo e troca o ou por si somente si. Simples assim, viu? Bicondicional. Uai, é só ir e voltar, né? Como assim? Uai, se no ou vira si somente si, no si somente si vai virar ou. Então quer dizer, quando você vai negar o si somente si, vira ou. Quando você vai negar o ou, vira si somente si, mantendo tudo. Como assim mantendo tudo? 2 é menor que 5, tá aqui. 3 é ímpar, tá aqui. Não neguei nada. Então, como é que você nega quando tem e? Nega tudo e troca o e pelo ou. Como é que você nega quando tem ou? Nega tudo e troca o ou pelo e. Vai e volta, né? O cientão é o diferentão, então precisa do mané para ajudar, ok? Mané, mantém a primeira e nega a segunda. Agora, se tiver ou, vira si, somente si, sem negar nada, mantém tudo. E se tiver si, somente si, virou ou. Simples assim.
Vamos ver como que cai na prova? Só para a gente testar como que anda caindo nas provas de raciocínio lógico por aí. Marque a alternativa que não apresenta uma sentença aberta. Presta atenção no que está escrito. Isso é interpretação de texto, hein? Não apresenta uma sentença aberta. Se não apresenta uma sentença aberta, apresenta uma sentença fechada. Ou seja, uma proposição. Ele quer que marque qual que é a proposição. Aqui, ó, eu já vou eliminar a letra B. Por quê? Porque tem ponto de interrogação no final. Nós já combinamos. Tem um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. Não é proposição. E vou eliminar também a letra C, porque está com o pronome ela. Outros pronomes podem, mas esses pronomes pessoais, ele e ela não pode. Ok? Aquele, aquela, ele, ela não pode. Elimina também. Então, a única que é fechada é a letra A. Então, presta atenção desse não. Não apresenta uma sentença aberta. Se não é aberta, só é o quê? Fechada. É uma sentença fechada, é uma proposição. Qual que é a proposição? Se Henrique compra um tacacá, então a Aline não sai de casa. Tá aí, fechadinha. É composta, mas tá fechada. Beleza? Outro exemplo. Das sentenças. Qual dela é uma sentença aberta? Agora aqui é o contrário. Quer saber qual é aberta? Judeu aqui, ó. Mariana é mineira. Formação perfeita. É fechada. Aquele prestador. Opa! Ao pronome aquele, ele, aquela, ela. Não é proposição. Então, letra B. Repare que a C está fechadinha. Se João paga as contas, Suzana compra um carro. José trabalha na prefeitura de Governador Valadares. Tudo fechadinho. A única que está aberta é a letra B, por causa do aquele. Então não pode usar ele, ela, aquele, aquela. Se usar, é aberta. Quais alternativas representam uma proposição? Ele quer saber qual é proposição. Bom, de cara, eu já posso eliminar aqui a letra D por causa do ponto de exclamação. Não é proposição. Vou eliminar também a letra C. Uai, por quê? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero? É, mas cadê o x pertence a n, x pertence a r? O x pertence a quem? Ninguém, não identificou, não é. Outra que eu vou eliminar por causa do ponto de exclamação é esse daqui, ó. Eu elimino esses daqui por quê? Porque não são proposições. Então ficou o quê? Letra A. Para ser a resposta, todo triângulo isósceles possui pelo menos dois ângulos iguais. 4. Na proposição, se Lucy passa no concurso, então Tiago dá aula de raciocínio lógico. O conectivo usado é? O conectivo usado é o se, então, que é uma condicional. Beleza? Bicondicional seria o se, somente se. Disjunção seria o ou. Conjunção seria o e. Mas assim, então, condicional. Só alertando, esse tipo de questão ainda não caiu na prova de soldado da Polícia Militar. Por quê? Porque só tem 2 anos que o edital mudou, né? Então, tem caído outras partes do raciocínio lógico. Mas, como a gente sabe, a parte que caiu na primeira prova não foi a parte que caiu na segunda. Então, estão mudando, tá? Então, tem que ficar atento. Considere as seguintes proposições. Mariana é mineira de Araxá. Miguel é brasileiro. A proposição se Miguel é brasileiro, então Mariana é mineira de Araxá, pode ser representada simbolicamente. Repare, tem se, então. Então tem que ser uma seta unidirecional. Pode ser essa, pode ser essa. Então eu já elimino essas duas aqui, tá? Agora, o que falou primeiro? Miguel é brasileiro. E o Miguel brasileiro é A ou é B? Miguel é brasileiro é B. Então o B tem que vir primeiro. Então letra C. Só obedecer a ordem. É só para ver se você sabe representar na forma de símbolos.
Mais uma? A negação da proposição. Se o número inteiro m maior que 2 é primo, então o número m é ímpar. Espera aí, negação de cientão. Você não nega, você chama o mané para negar para você. O mané. Mané. Ou seja, você mantém a primeira. O número inteiro maior que 2 é primo. Então tem que começar com isso. O número 2 maior que 2 é primo. O número 2 maior que 2 é primo. Está aqui. É letra C. Por quê? Aqui está falando que ele é não primo. Está errado. Então tem que manter a primeira. Então já é a letra C. E nega a segunda. A segunda é o número m é ímpar. Então o número m não é ímpar. Está aqui. Então, letra C mesmo, confirmado. Você vê que esse já de cara, só sabendo que você mantinha a primeira, já eliminou as outras. Outra coisa, macete que eu dei. Toda vez que você vai fazer a negação, não manter o mesmo conectivo. O cientão não é cientão mais, vira E. Tá, letra A e B você já podia eliminar só porque manteve o cientão. Na negação, nunca mantém o mesmo conectivo. O I vira O vira I, o si somente si vira o ou vira si somente si, e o cientão vira I. Tá bom? Pouco a pouco você vai guardando. Preocupa não que a coisa vai fluindo, tá? Tá vendo? Os exercícios já tá começando a funcionar. Considera a sentença. Se como doces, então engordo ou tem azia. Qual que é a negação? Mais uma vez, eu tenho que manter a primeira, eu como doces. Como doces. E nega a segunda. Engordo ou tem azia? Ó, repare que a segunda tem um ou. Então eu nego tudo e troco o ou pelo i. Não engordo e não tenho azia. Tá aqui, não engordo nem tenho azia. O nem significa e não. Então é a mesma coisa, né? Portanto, letra C. Mas só já pegar esse como doce já eliminava, tá bom? Tá bom? É uma forma de você fazer prova também, né? Como é que você nega o C então? Mantém a primeira. A única que manteve a primeira foi a letra C. Se tivesse duas mantendo a primeira, aí você tinha que ir na outra letra para ver, né? A negação da proposição, o cachorro late e o gato não mia, é? Repare que tem E. Como é que nega quando tem E? Isso é para ser questão grátis, tá? Quando tem E, nega tudo e troca o E por O. Então o cachorro não late. 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 Me dei mal, porque todos começam com cachorro não late. E o E vira O. Então pode ser esse ou esse. Aqui eu já eliminei os que mantiveram E. O gato não mia, na hora de negar, vira o gato mia. Portanto, letra A. Tá feito. Tá ok? Ó, que letra A, letra B. Fiquei doidão. Por que é letra B? Aqui eu já tinha eliminado por causa do E, né? Então, tem que prestar atenção, viu? Não faça como eu. Então, vamos de novo. O gato late, o cachorro late, o cachorro não late. Tá aqui, o cachorro não late. E vira o gato não mia, o gato mia. Pronto, é letra B mesmo. Mais uma. Se é verdade que Betim é capital de Minas Gerais, se somente se São Paulo é capital do Brasil, então não é verdade? Bom, ele falou uma coisa que é verdade, depois ele pediu uma coisa que não é verdade. Então, o que você tem que fazer? Uai, repare que aqui eu tenho se e somente se, então eu quero a negação. Como assim? Uai, se é verdade uma coisa, o que não é verdade? A negação, porque é falso. Tá bom? É isso. Então você vai virar o quê? Se somente se vai virar ou, ok? Se somente se vira ou. Tem esse aqui que é ou, tem esse aqui que é ou, tá? E você mantém tudo, né? Betim é capital de Minas. Betim é capital de Minas. Aqui fala que não é, então já sei que a resposta certa é a letra A.
Ou como assim? Uai, se é se, somente se, vira ou. E mantém tudo, não nega nada. Tá? Então tem que falar Betim é capital de Minas, tem que falar São Paulo é capital do Brasil. São Paulo é capital do Brasil. Tudo certinho. Só mais uma para a gente finalizar aqui com chave de ouro todos os nossos exercícios. Como que pode vir na prova? Variei bastante, vocês viram, né? Depois você passa o vídeo devagarzinho, pausando, tenta fazer antes de mim para depois você conferir, beleza? Então vamos lá para fechar com chave de ouro. Dentre as alternativas abaixo e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa. Repare que eu quero a falsa. Lá na prova você marca assim, falsa, boleia, risca, faz alguma coisa, mas é a falsa. Então, me ajuda aqui, ó. Aqui tem E. O E só é verdade se é tudo verdade. 4 vezes 4, 16. Verdade. 30 dividido por 5, 6. Verdade. O E só é verdade se tudo é verdade. Então é verdade. Ele quer a falsa, então não é essa. Se, então. Se é se, então. Uai, se é se, então a Vera Fischer é falsa. 2 vezes 3 é 6? É. 1 menos 4 é 3? Não, é menos 3. Falso. Repare só, deu Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. Como ele pediu a falsa, então é essa a letra B. Tá feito. Agora, vamos ver as outras, só para checar. O ou só é falso quando tudo é falso. Tá vendo que tem que decorar aquilo tudo lá do início? 3 mais 4 é 7. Verdade. 25% de 60 é 15. Ó, 25% de 60 é 15. Verdade também. Então isso aqui é verdade. Por quê? Porque o ou só é falso quando é tudo falso. Não, só de ter uma verdade aqui já era verdade. Se somente se ele só é verdade se forem diferentes ou se forem iguais? Iguais. O ou diferente se somente se iguais, né? 6 vezes 4 é 20? Não, 6 vezes 4 é 24, é falso. 12 vezes 3 é 24? Também não, é falso. São iguais? São iguais, então é verdade. Tá vendo que loucura? Mesmo sendo tudo falso, é verdade, porque são iguais. Por isso tem que decorar. Bom, aqui nós vamos finalizar essa parte, nós vamos continuar o raciocínio lógico na segunda parte dessa matéria. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!